hoje pode ser decretado um golpe final. Mas eu não estou falando aqui do golpe criativo, daquele relatório da Polícia Federal que supostamente não aconteceu um golpe de Estado por conta de que os militares mais treinados do Brasil não conseguiram pegar um táxi. Não, não é esse golpe aí fajuto que eu estou falando, não. Eu estou falando um golpe de verdade que pode estar acontecendo neste momento contra a liberdade de expressão, porque o STF, usurpando a prerrogativa do parlamento e mudando apenas um artigozinho, pode estar silenciando hoje as redes sociais e acabando com a diversidade de ideias no Brasil. Só não vai nos restar, depois disso, apenas a versão oficial dos fatos. Eu digo isso porque hoje o STF começou a discussão sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Está acontecendo hoje. Esse Marco Civil ele foi aprovado em 2014. Então, para começo de história, o STF nem devia estar discutindo isso. Porque em uma democracia de verdade, quem deve definir as regras de uso de internet e esse tipo de definição é o povo, através dos seus representantes eleitos. E foi justamente isso que o Congresso Federal fez lá em 2014. Mas o STF, parece, não gostou muito do que foi aprovado no Congresso e agora o que vai acontecer o que tudo indica, é que eles vão mudar o Código Civil com essa mudança no artigo 19. Na prática, quando o STF e os ministros, eles avocam esse poder que é do Legislativo, e que o Legislativo é a casa representativa da população, eles estão substituindo toda a população brasileira por uma ditadura, por um regime de 11 ministros. Então nós substituímos toda a população por esses 11 ministros. Mas para o ouvinte entender a ameaça, que é esse artigo 19 do Marco Civil da Internet. Eu vou ler para vocês. Artigo 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por dano decorrente de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial, não tomar as providências para tornar indisponível aquele conteúdo. Assim, o artigo é claro, ele estabelece que as plataformas de internet só podem ser responsabilizadas se não removerem os conteúdos solicitados. E agora, o que pretendem os ministros do Supremo? Responsabilizar os provedores de internet e plataformas de redes sociais por conteúdo gerado por terceiros. Ou seja, se alguém publicar um conteúdo considerado impróprio, ele não só esse alguém vai ser responsabilizado, mas também o Instagram, o Facebook, o X e todas as outras plataformas. A responsabilidade por esse conteúdo e a responsabilidade das redes pelos conteúdos de terceiro, o que o STF está fazendo é, artilosamente, instituindo uma censura nas redes. Eu explico por quê. Agora, atualmente, sem essa mudança que o STF pretende, se alguém publica um conteúdo considerado ofensivo nas redes sociais, quem responde pelo conteúdo é quem publicou. As plataformas de rede social, elas só serão punidas se elas se recusarem a retirar esse conteúdo. O que pretende o STF agora é dizer que se alguém publicar um conteúdo ofensivo, responde a pessoa que publicou e a rede. O que a rede tem a ver com isso? Mas é o que o STF está fazendo. E assim eles vão acabar criando uma censura prévia nos conteúdos. Porque milhões e milhões de publicações serão banidas das redes simplesmente porque as plataformas terão medo de ser banidas, de serem punidas. É o fim da pluralidade de ideia, é o fim do debate, é o silêncio do debate. Portanto, como as plataformas vão ter medo de publicar qualquer versão considerada mais controversa ou provocativa, apenas as versões oficiais serão publicadas. As plataformas, elas não vão querer correr o risco de serem punidos. E é curioso que a liberdade de expressão, ela foi muito defendida pelo STF depois do regime militar, nos 30 anos que seguiram. E agora é justamente no STF que ela corre o maior risco de sofrer o seu maior golpe. E aí algumas pessoas podem estar pensando, não, Bruno, mas a internet não pode ser terra sem lei. Gente, só um olhar muito distraído para acreditar nisso. Vou dar 3 motivos para vocês. Primeiro, as próprias plataformas de conteúdo, elas têm política de conteúdo. E dia a dia, milhões de conteúdos deixam de ser publicados
porque contrariam essas políticas das plataformas. Segundo, já existem leis de calúnia e difamação para proteger aquelas pessoas que se sentiram ofendidas e eventualmente ofendidas. E dia a dia o judiciário pune pessoas que usaram de forma inadequada a sua liberdade de expressão. E terceiro, as eleições de 2024 deixaram muito claro que o direito à resposta funciona muito bem nas plataformas digitais. Quanta gente publicou conteúdo considerado ofensivo e depois teve que conceder um direito de resposta. Então eu não caio muito nessa de que a internet não pode ser terra sem lei. Já não é, já não é. Mas outros podem ainda querer dizer que o Congresso está se omitindo. Bom, para quem diz isso, eu digo, o problema, a não manifestação é uma manifestação legítima e possível de um parlamento. A opção por não agir de um parlamento é também uma representação da vontade popular. Os representantes do povo podem simplesmente não acharem que é o momento para aquele debate ou acharem que as regras que existem são adequadas. O que o SF está fazendo agora é dizendo: vocês não agiram como eu quero, então vou agir eu. Os deputados e senadores agora são obrigados a terem a mesma visão de Alexandre de Moraes. Isso não faz o menor sentido. E aí, por isso, que hoje eu digo que é um dia difícil para a liberdade. Eu não sou vidente nem nada assim, mas pelas manifestações que eu já ouvi dos ministros, a tendência é que realmente esse artigo 19 seja alterada e as redes sociais, e não só plataformas de conteúdo em geral, vão ser duramente impactados. A sua vida vai mudar. Nós estamos cada vez mais longe de uma democracia funcional e saudável. E eu, particularmente, prefiro viver em um país onde algum conteúdo inapropriado eventualmente é publicado do que em um país que coloca a sua liberdade nas mãos de 11 ministros que também têm as suas paixões, também têm os seus erros, também têm as suas agendas. Eu prefiro que a minha liberdade não fique na mão deles.